Olá, pessoas atemporais do YouTube, que a gente não tem como falar boa noite, bom dia, boa tarde, que isso pode ser qualquer tempo, né? Esse é o segundo vídeo que eu tô gravando a respeito do Thomas Hobbes. No primeiro vídeo eu gravei falando sobre os atributos do ser humano, que seria a imaginação e a linguagem, né, os principais deles. E eu deixei de falar sobre um atributo que eu acho que esse tem muito mais a ver com a segunda parte do vídeo, que não diz respeito da propriamente do ser humano como indivíduo, mas diz respeito à coletividade que se reúne para formar uma entidade extra-individual, ou seja, o Estado, né? E essa entidade extra-individual ela vai fazer o papel de promover a civilidade no geral contra a natureza malévola e violenta, né, do ser humano. E o principal aspecto do ser humano que vem à mente agora é um que determina a maior parte das nossas ações durante a vida. É o medo. Né? A gente tem muita coisa que a gente faz ou deixa de fazer por causa de medo. Né? Simplesmente por causa de ter medo. Né? Por exemplo, as pessoas não cometem delitos por causa da teoria da prevenção geral da pena. Né? Você não quer se ver na condição de apenado. É por isso que você não comete os delitos. Thomas Hobbes ele se apoia muito nessa parte do atributo da pessoa humana de sentir medo e de poder determinar as suas atitudes, de fazer ou deixar de fazer por causa do temor. Né? E é basicamente os ossos, vamos dizer assim, a parte mais estrutural do Leviatã é justamente essa questão de, olha, as pessoas têm uma natureza malévola e a partir do medo elas vão deixar de agir de acordo com essa natureza malévola. Você tem uma coação do Estado. E aí a formação dessa pessoa, porque assim, hoje a gente, por exemplo, pode dizer, o Estado brasileiro no atual estado que se encontra, né, é uma pessoa jurídica de direito público, né? Ou seja, se é uma pessoa jurídica, é uma pessoa física. Né? Se é de direito público, não é de direito privado. Então a gente pode ver que o Estado é um assunto que interessa a todos, né, de uma certa maneira, e ele deve garantir certos direitos a todos. Na visão de Thomas Hobbes, o início dessa situação toda, e também no nosso Estado atual, né, democrático, de direito, nós constituímos essa pessoa jurídica de direito público para garantir duas coisas principais: direito à vida, integridade física, né, e honra. Isso, mas no caso de Thomas Hobbes é só direito à vida. E segundo, direito à propriedade. Né? Então, basicamente, Thomas Hobbes queria evitar, a gente cria um Estado para evitar o homicídio e para evitar o roubo. Né? E a gente livra a nossa pessoa de uma certa liberdade, ou seja, nós abrimos mão da liberdade de fazer o que nós bem entendermos fazer, em nome da paz coletiva. Então a gente troca liberdade por paz. É assim em vários contratualistas, não é assim só em Thomas Hobbes, mas ele tem essa ideia de uma maneira muito clara. Né? A gente não teria paz se a gente fizesse o que quisesse na hora que quisesse. E normalmente a nossa natureza malévola ia levar a gente a cometer homicídio e roubo. Né? Então, assim, a parte que ele... A introdução do livro é extremamente interessante nesse sentido. Né? A natureza, a arte com a qual Deus fez... Deixa essa parte de Deus para lá. A natureza é imitada de tal maneira, como em muitas outras coisas, pela arte do homem, que esta pode até mesmo criar um animal artificial, ou seja, o Leviatã. Né? E aí ele vai falar: e sendo a vida um movimento de membros cujo início se verifica em alguma parte dos mesmos, porque não poderíamos dizer que todos os autômatos, artefatos que movem por si mesmo por meio de molas e rodas, como faz um relógio, têm uma vida artificial? Nesse momento que eu li esse negócio aqui, eu fiz uma leitura que jamais seria possível na época de Thomas Hobbes. Imagina como os governos do mundo inteiro vão utilizar a inteligência artificial. Dessa vez um artifício de rodas e molas mais sofisticado que um relógio. Né?
Tipo, vamos governar melhor se houver uma inteligência artificial que sabe exatamente a métrica de todas as coisas, né? E essa é artificial, ela não é uma pessoa física, né? Talvez se a gente criar uma inteligência artificial e colocar ela na internet, provavelmente ela não vai poder ser destruída, né? Então, assim, é uma situação bem interessante, né? Mas não era a ideia dele, tá? Essa aí é uma interpretação bem moderna. Na realidade, graças à arte, criamos esse grande Leviatã, a que chamamos de república ou Estado. Em latim civitas, né? Que o Estado significa civitas, em latim. É uma observação interessante de etimologia, né? Ah, e aí ele vai falar, né, da segurança do povo. Olha só, salus populi, salus de sanidade, de salutar, né? Populis, de população, né? E é basicamente o objetivo da constituição dessa entidade coletiva, né, que é o Estado, né? Aí ele vai falar, olha, nós precisamos de conselheiro, né? Os conselheiros são a memória desse Estado, né? Não tem como o Estado, ele não tem um cérebro propriamente dito, ele funciona na coletividade de vários indivíduos que agem em nome, né, da coletividade, do serviço público, né? E, e aí ele vai falar um pouco de cristianismo, né? E no final ele acaba falando assim, olha, refiro-me à similitude daquelas paixões que são as mesmas em todos os homens, desejo, temor, esperança, e não a semelhança entre os objetos das paixões, que são as coisas desejadas, temidas e esperadas, né? Ou seja, os nossos desejos, às vezes eles são negativos, né? E pode causar homicídio e roubo e latrocínio, né? Enfim. Essa é a introdução de só 3 páginas, né? E aí depois ele divide, né, o livro na parte do homem, depois ele divide a parte do Estado, né? E a parte do Estado, assim, é realmente interessante, né? A parte, que é a parte que o pessoal costuma usar mais, né? Que é a parte que vai dizer sobre como essa unidade coletiva e quais os objetivos dessa unidade coletiva, né? Ou seja, como a gente poderia, por que a gente precisa de um Estado, né? E que tipo de formato esse Estado deveria ter, né? Thomas Hobbes ele tem uma postura muito de profunda descrença para com o ser humano em si e uma confiança grande na instituição da monarquia. Hoje a gente pode dizer que essa visão está ultrapassada, né? Na época dele, realmente, a Europa era governada por reis absolutistas, né? Então, na época dele seria compreensível pensar dessa maneira, né? Hoje a gente acredita que o Estado Democrático de Direito é melhor, né? Porém, ele não acreditava muito nessa questão de democracia. Ele não fala que o povo é qualificado para escolher, né? Que o povo tem decência, né? Pelo contrário, ele fala que o povo é indecente, né? Que o povo não faz boas escolhas, né? Que as nossas paixões e que o que acontece com a nossa linguagem e o que acontece com o medo que a gente sente, normalmente vai levar a gente a ter uma atitude de desprezo, né, para com a coletividade e até mesmo de desprezo para com os nossos iguais, né, de uma maneira assim que você pode ser vítima dessa situação toda, né? E aí ele fala, olha, na verdade a gente precisa de um Estado forte para poder deter essa forma de manifestação, né, do humano. E é bom eu concluir dizendo que eu não li a terceira parte, tá? A primeira parte é do homem, a segunda parte é do Estado e a terceira parte é de Deus, né? O título do livro, né, é Leviatã, matéria, forma e poder de um Estado civil e eclesiástico. Ele realmente colocava essa ideia, né, de um Estado eclesiástico. O final do livro ele só fala, tipo, eu comecei a ler, mas não li tudo. O final do livro ele só fala sobre Deus e como isso seria útil do ponto de vista, como isso justificaria uma monarquia, né? Mas muitas das vezes assim é difícil você ver uma pessoa que é tão inteligente, né, colocar Deus como uma coisa tão importante, né? Que no final das contas realmente
naquela época era. Mas, gente, o vídeo deu 10 minutos, então eu vou encerrar.